Nós temos na primeira fila a Cláudia Moraes, psicóloga. Olá, Cláudia, muito boa tarde. A história que nos é trazida aqui pelo Jorge é a história de milhares de portugueses. Aliás, eu disse ao Jorge lá fora, meu pai é ex-combatente também. Que comentário é que faz? Estas vidas que ficam irremediavelmente afetadas. São efetivamente vidas marcadas por feridas que vão perdurar a vida toda. Eu gostava de pegar nas palavras do Jorge e sublinhar que há muitas pessoas que estiveram no ultramar e que não foram minimamente acompanhadas. São pessoas que estão completamente desamparadas. Estamos a falar de famílias que se sentiram seguramente muito desamparadas. Quando nós falamos da perturbação pós-stress traumático e nestas circunstâncias de um cenário de guerra, nós falamos de episódios aparentemente tão simples ou tão banais quanto aspirar-se a casa e de repente vermos um dos nossos familiares a fugir a 7 pés. Tudo isto é muito estranho, mas pode ser, como no exemplo do Jorge, pode ser gerido na medida em que haja pessoas que gostem daquela pessoa e que procurem ajudá-la. As coisas complicam-se substancialmente quando, a propósito do mesmíssimo som do aspirador, a pessoa não foge a 7 pés, mas, por exemplo, nos ataca. É muito mais complicado para estas famílias gerir estas manifestações de uma doença, porque é de uma doença psiquiátrica que nós estamos a falar. Dizia que é muito mais difícil gerir tudo isto. E há, efetivamente, centenas ou milhares de famílias que estão nestas circunstâncias, isto é, nós temos pessoas que enveredaram pelo alcoolismo, nós temos pessoas que se transformaram em sem-abrigo, nós temos muitos portugueses que não estão identificados, que não foram identificados e para quem não houve uma ajuda à altura da ajuda que estas pessoas prestaram ao nosso país. Sem dúvida. Ainda a propósito da perturbação pós-stress traumático, é importante dizer que há ajuda possível. O Jorge vive ainda hoje com as feridas resultantes destas experiências, mas tem uma vida adaptada, tem uma vida estruturada e isso é possível e é desejável para todas estas pessoas. Todas estas pessoas são merecedoras deste nível de vida, vamos chamar assim. Cláudia, eu gostava que comentasse esta história de vida, não é? Eu se calhar ia pegar exatamente pelo final do testemunho do António. Isto é, o António fez a escolha de relatar toda a sua história à sua filha. Isto é, abriu o jogo com ela. Era a minha obrigação. Eu não sei se era a sua obrigação, era pelo menos uma alternativa. E aos meus olhos, António, foi a alternativa mais inteligente. Quando falamos de erros e quando falamos de crimes, falamos quase sempre de castigo, de punição. Raras vezes ouvimos falar da outra parte que deveria estar associada aos erros, também aos crimes. A assunção da responsabilidade e o compromisso com a mudança. Eu não quero negar o óbvio. Há aqui estigma e o António e a sua família têm sido vítimas desse estigma. Mas eu tenho também a obrigação de me colocar na posição, na pele destas outras pessoas que também têm cometido erros, que têm errado consigo. Estas pessoas têm muito provavelmente medo. Nós somos todos humanos e temos medo do desconhecido, temos medo daquilo que não conhecemos bem, daquilo que não controlamos. Perante os seus erros, o António muito provavelmente não só pagou por eles, como os assumiu e como muito provavelmente, pelo que me é dado a perceber, assumiu vários compromissos com várias mudanças. E a sua família é testemunha disso. Sim. Estas pessoas que têm errado consigo não conhecem esses compromissos, António. Não, a única coisa que conhecem de si são os tais erros, são os tais rótulos e, portanto, ainda não confiam em si. O António tomou a iniciativa de contar à sua filha, que não via há mais de 22 anos, a sua história. Ainda antes de saber disso, eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me de um ex-ministro que tomou a iniciativa de anunciar à comunicação social que tinha um passado ligado às drogas. Quando nós o fazemos, isto é, quando nós assumimos
esse controlo, nós também estamos a dar, ou pelo menos a tentar dar, uma prova de confiança às pessoas com quem lidamos. Tanto quanto eu possa perceber, António, em todos estes cargos por que passou, as pessoas foram apanhadas de surpresa com esta informação de que o António já teria estado preso ou já teria consumido drogas. Eu não costumo dar muitas sugestões, mas talvez seja boa ideia tentar assumir o controlo da situação, precisamente numa tentativa de fazer a sua parte para que a confiança possa ser construída. Ou seja, que saibam logo por si no início e que não haja surpresas como aconteceu com a sua filha. E aí, quando alguém vem, a pessoa já sabe, não é? Eu posso dizer uma coisa? Pode, diga. Eu é assim, olha, eu já vi tudo. Para mim a vida, eu acho que já não... A vida para mim deixou de ter sentido, ou seja, tenho os meus filhos, agora encontrei a minha filha, tenho um neto, ainda não o conheço, vou conhecer em agosto, mas não faz sentido. Ou seja, a vida tem limites, não? Eu desde que vi um leitão a conduzir uma carrinha, a mim nada me mete de espanto. Nós estamos um coelho a destruir um país. Ou seja, ver um leitão a conduzir uma carrinha, acho normal. Um coelho a destruir o país, acho normal. Uma pessoa erra, está há 13 anos a levar com o erro. 13 e os mais que seguirão, não? Ou então agarro na mochila e vou-me embora. Mas o que a Cláudia está a dizer, e eu acho que vale a pena pensar na sugestão, porque é uma sugestão bastante sábia, é que no fundo é como descalçar uma pessoa à partida. Se quando o António tem uma oportunidade qualquer, por exemplo, de trabalho, se é primeiro o António a ter a frontalidade com esse patrão que teve com a sua filha, dizendo, olha, eu estou aqui, passei por isto, estou há 13 anos... Não me aceitava. Não sei. Eu tive essa experiência. Mas chegou a fazê-lo alguma vez? Sim, cheguei a pôr de uma pessoa e disse-lhe, olha, eu saí da cadeia, preciso de trabalho, tenho 3 filhos, e ela, tiveste preso? Porquê? E eu expliquei-lhe, agora não tenho, depois chamo-te, nunca mais me chamou. Sim, não é uma coisa fácil, nós sabemos. Eu não estou a sugerir, atenção, que ao revelar imediatamente o seu passado, que seja também automaticamente aceite. Aquilo que eu calculo é que assim seja mais provável, António.